Pegue a sua Bíblia, erga aí o mais alto que você puder, a sua Bíblia, a sua espada. Aleluia. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí, eu creio nisso, eu quero acreditar nisso. Pega a sua Bíblia, você precisa acompanhar comigo a palavra, erga o mais alto que você puder. Vamos fazer a declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Abra o seu coração, abra aí também a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Enquanto os irmãos vão encontrando o texto aí, lembrando que nós começamos hoje pela manhã. Eu falei que hoje pela manhã Deus colocou no meu coração, lá no monte, em oração, Deus falou para mim muito claro: pregue sobre os meus atributos, pregue sobre os atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, quem Deus é. E eu confesso que eu fiquei, tem cerca de um mês, 15 dias a um mês que Deus falou isso comigo, e eu estava terminando a questão de falar sobre evangelismo, mas veio forte no meu coração para começar já. Então hoje de manhã nós falamos sobre a bondade de Deus, e agora nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Como eu disse de manhã, não é por questão de ordem, de importância, né? Eu poderia ter começado com os atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença, onipotência. Eu estou falando de alguns atributos comunicáveis, falei sobre a bondade, e agora vamos falar sobre a fidelidade. Deus é fiel. 2 Timóteo 2, versículo 13. Permita-me ler o 12 por questão de contexto, mas eu quero o 13. Olha só. Se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode, olha que palavra tremenda aqui, pode negar-se a si mesmo, ou ele não pode negar quem ele é. Ou seja, Deus é fiel. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu estou aqui expondo, Deus, o atributo do caráter do Senhor. Ó Deus, estou expondo sobre a sua fidelidade, sobre quem o Senhor é. E eu preciso do auxílio do Teu Espírito Santo. Eu preciso, ó Pai, que o Senhor ilumine a minha mente. O Senhor me dá capacidade, ó Deus, intelectual, espiritual. Deus, abra os olhos do nosso coração, abra a nossa mente, Senhor. Que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ó Espírito Santo, flua a unção sobre esse ambiente, sobre onde essas pessoas estiverem agora, Pai. A unção dos santos que nos conduz à verdade, possa nos conduzir ao conhecimento sobre o Senhor. Em nome de Jesus, quantos crerem, digam amém. Meus irmãos, fidelidade. O texto que nós vimos é: se nós, ainda que sejamos infiéis,
ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Dentro dos atributos de Deus, a importância que nós precisamos de conhecer a Deus. Existe uma carência, e a carência da nossa geração é conhecer a Deus profundamente. Muitos conhecem a Deus de forma superficial. Eu falei aqui pela manhã que o maior perigo nosso é pegar um ídolo que a nossa mente criou, que a nossa imaginação criou, colocar o nome dele de Jesus, ou de Deus, ou de Espírito Santo, e adorá-lo como se fosse o Deus da Bíblia e não ser. Então nós precisamos de uma revelação clara, bíblica, de quem Deus é. E um dos aspectos do caráter de Deus, hoje pela manhã falamos da bondade, mas um dos aspectos do caráter do ser de Deus é fidelidade. Deus é fiel. Agora, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque fidelidade não é o que Ele faz, é quem Ele é na sua essência. E dentro do conhecimento de Deus, nós precisamos contemplá-lo, precisamos conhecê-lo dentro dessa fidelidade. Eu destaquei aqui uma frase do livro do A.W. Pink, que fala sobre os atributos de Deus. Ele falou assim: precisamos contemplar aquele que é fiel, fiel em tudo, o tempo todo. Precisamos contemplar, ter uma contemplação, um conhecimento do Deus que é fiel, fiel em tudo, o tempo todo. Ou seja, o Deus que você serve, o Deus que se revelou por meio da Bíblia, é o Deus fiel, fiel em tudo e fiel o tempo todo. Agora, quando nós lemos essa revelação, ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Existe uma boa notícia sobre a fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus não depende, irmãos, de nós. Inclusive, Tiago capítulo 4, versículo 4, a palavra nos chama de infiéis. Tiago 4,4, a palavra diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Outras versões colocam, por exemplo, na revista corrigida, adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras. Ou seja, a própria palavra nos chama de infiéis. Mas a boa notícia é: a fidelidade não está baseada em nós, mas nele. Abra sua Bíblia comigo nos Salmos, vamos conhecer um pouco sobre isso. Salmo 146. Salmo 146. Vamos dar um retorno para mim aqui, por gentileza. Dá um pouquinho de retorno aqui, por favor. Salmo 146, verso 6. Olha que interessante, olha só. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Quem é esse Deus? É o que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém, Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, a fidelidade de Deus não está baseado no nosso caráter, mas no caráter de Deus. A fidelidade aqui não é sustentada por nós, ou pelos nossos atos, ou por quem nós somos. Mas a fidelidade de Deus é baseada em quem Deus é, no caráter dEle, na essência dEle. Ele fez os céus e a terra, fez tudo o que neles há, e Ele tem poder para manter para sempre a sua fidelidade. A fidelidade de Deus não está sustentada em nós, não é mantida por causa de nós,
mas a fidelidade de Deus tem por base o próprio caráter de Deus. Nós sabemos que os atributos de Deus, eles são linkados, né? Eles são conectados uns com os outros, mas eu não vou falar sobre os outros atributos aqui. Eu quero falar sobre fidelidade, mas poderíamos falar sobre imutabilidade. Deus não muda. Deus não vai mudar de opinião sobre aquilo que Ele falou. Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Podemos confiar nesse Deus. Podemos confiar nele. Podemos entender, irmãos, porque quando essa revelação, quando nós contemplamos, como diz A.W. Pink, quando nós contemplamos a Deus na sua fidelidade, entendendo que Ele é fiel em tudo e o tempo todo, aleluia, e a fidelidade dele não depende de nós, porque nós acabamos de ler, se ainda que nós sejamos ou somos infiéis, ele permanece. Salmo 146, versículo 6, não em base em nós, mas em base nele, é ele que escolheu permanecer, aleluia. Quando nós vemos, irmãos, a confiança em Deus, por causa da fidelidade dele. Deus é fiel o tempo todo e todo o tempo. Deus é fiel. Existem duas palavras, irmãos, para a fidelidade que é usada para Deus aqui na Bíblia. A primeira em hebraico é a palavra amã. A segunda palavra é a palavra pistos. Ambas falam de fidelidade, fiel, fidelidade. Deus é fiel, fidelidade, Deus é fiel. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. A palavra amã do hebraico traz a ideia de um pai ou uma mãe que sustenta, que segura nos braços, ou de uma enfermeira, que o Strong colocou a ideia também de uma enfermeira que pega uma criança recém-nascida no colo para entregar para sua mãe. Mas também colocou como uma coluna que sustenta um edifício. Já a palavra pisto do grego traz a ideia de alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança. Então, quando nós falamos que Deus é fiel, nós podemos depositar em Deus toda a nossa confiança. Nós podemos acreditar que Deus nos sustenta, que assim como uma mãe sustenta um filho, assim como um pai sustenta uma criança, assim como uma coluna sustenta um prédio, assim como alguém que mantém firme a palavra que se comprometeu, Deus é digno da nossa confiança. É por isso que Josué capítulo 21, versículo 45, abre lá. Josué 21, 45. Olha só que palavra tremenda. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nenhuma palavra falhou. Nenhuma palavra caiu em terra. Tudo se cumpriu. Porque nós podemos ter segurança em Deus. É claro que quando nós falamos da confiança em Deus, um dicionário como o que eu consultei, o dicionário de Strong, ele vai ter que usar palavras humanas para poder revelar um Deus no nosso nível, né? Nós falamos atributos de Deus, mas Deus está além. Deus ele está além da nossa compreensão humana. Então precisamos de palavras humanas, né, de argumentos humanos para tentar explicar a Deus dentro da linguagem que possamos entender. Porque a comparação de pai e mãe, a gente tenta ilustrar, mas o próprio Isaías diz, 49:15, ainda que uma mãe viesse esquecer de um filho que amamenta,
Eu, todavia, não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. O dicionário usou, a nível de comparação, a fidelidade de um pai e de uma mãe, mas a fidelidade de Deus está além de tudo isso. Deus, Ele é um Deus fiel e fiel para sempre, porque o amor de homem, o amor de mulher, de pai, de mãe, de amigo, as colunas, elas podem falhar, os sistemas podem ruir, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. Deus é fiel. Fala na sua casa assim: Deus é fiel. Bata assim no seu peito e fala assim: o meu Deus é fiel. Fala: o meu Deus é fiel. Fala assim: fiel em tudo. Fala na sua casa aí: fiel em tudo, o tempo todo. O seu Deus, fala: o meu Deus é fiel em tudo, o tempo todo. Deus nunca deixou de ser fiel. Deus nunca deixará de ser fiel. Deus nunca será infiel para com você, porque a fidelidade de Deus é a essência do próprio Deus, é o atributo do caráter de Deus. Agora, como eu fiz de manhã, como Deus me trouxe de manhã, eu quero trazer o mesmo aspecto: criação, revelação, adoração e redenção. A criação também está ligada à fidelidade de Deus. Voltemos mais uma vez aqui para o Salmo 146, versículo 6. O Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, quando nós lemos também 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, Pedro ele está falando sobre um assunto sobre perseguição, sobre lutas, adversidade, sobre entregar a alma a Jesus, mas ele vai usar uma expressão interessante. Ele fala assim: encomendar a alma ao fiel Criador. Ou seja, a fidelidade de um Deus Criador. Aqui Salmo 146, 6 também fala sobre isso. O Deus que fez os céus e a terra e mantém a sua fidelidade, porque a fidelidade de Deus está ligada à criação. A criação está ligada à fidelidade, porque Deus cria e sustenta pela sua fidelidade. Deus criou e sustentou por causa da sua fidelidade. Ou seja, a fidelidade de Deus, a criação está ligado à fidelidade de Deus. Agora a revelação, Deus ele criou um Deus fiel. O nosso Deus é o Criador fiel, é o fiel Criador. O Deus que criou tudo que existe é um Deus fiel, e Ele quer ser conhecido por isso. Deus quer se revelar por meio da sua palavra, da pregação do Evangelho. Ele quer comunicar isso, Ele quer que todo mundo entenda: eu sou fiel, Deus é fiel. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio é a repetição das leis, a repetição do ensino. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, vírgula. Olha que texto tremendo, irmãos. Saberá, estou falando para você aqui, ó. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. O Deus fiel. Você está com a Bíblia aberta aí? Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel.
revelação. Deus, Ele quer mostrar, Ele quer o que conhecimento de quem Ele é seja espalhado. Deus é fiel. Olha Deuteronômio capítulo 32, aleluia, aleluia. Deuteronômio capítulo 32, eu preciso do versículo 4, mas o primeiro por questões aqui de contexto, olha só. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, goteja o meu conhecimento como a chuva, goteja o ensino da minha palavra como a chuva, goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, Ele é justo e reto. Goteje sobre nós a sua doutrina como chuva, como orvalho a sua palavra. Aí que palavra é essa? Deus é fidelidade. Irmãos, dentro dos atributos de Deus, Deus quer ser conhecido pela sua fidelidade. Agora, como eu falei pela manhã, criação, revelação, Ele se apresenta: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. E quando nós entendemos quem Deus é, nós nos prostramos em adoração pelo ser de Deus, pela essência de Deus, pelo atributo de Deus, por quem Deus é. Quando o salmista Davi entendeu isso, o salmista Davi, ele fez o hino do Salmo 100, e o hino de Davi aqui do Salmo 100 é muito conhecido da igreja brasileira. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Salmo 100, versículo 1 a 5. Quando nós entendemos, quando nós contemplamos Deus, dentro da fidelidade dEle, do ser dEle, quando nós entendemos, quando essa mensagem rasga o nosso coração, é entender: ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Nós temos que nos prostrar com o rosto no chão e dizer: Senhor, a sua fidelidade dura de geração em geração. O nosso coração precisa se prostrar. Salmos 36, versículo 5. Salmos 36, verso 5. Olha a adoração aqui, ó. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, as nuvens, a tua fidelidade. Em outras palavras, se no Salmo 100 a adoração é: a sua fidelidade dura de geração em geração, geração em geração, geração em geração. Aqui no Salmo 36 é: a sua fidelidade chega até as nuvens, ou seja, não tem fim. Os céus é o limite da fidelidade de Deus. Os céus é o limite da fidelidade de Deus. Os céus é o limite da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não tem limites.
Aleluia! Quando nós entendemos quem Deus é por isso que Deus quer ser conhecido pela sua fidelidade. Agora deixa-me abrir um parêntese para falar um pouco sobre a fidelidade prática. Eu vou continuar aqui, nós vamos terminar redenção e manifestação. Mas permita-me falar sobre a fidelidade prática. Porque muitas pessoas em tempos como esse de crise, elas ficam perguntando, talvez, pastor, onde está a fidelidade de Deus? 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 Abra a sua Bíblia aqui em Lamentações de Jeremias. Porque a Bíblia nos ensina que em tempos de crise, mais do que questionar o atributo de Deus de fidelidade, é por isso que, deixa-me abrir um outro parênteses, é por isso que a murmuração é tão terrível, porque como diz a palavra do pastor Márcio, quando alguém está murmurando, em outras palavras, dizendo, Senhor, se eu fosse Deus, eu faria melhor do que o Senhor. É por isso que a murmuração ofende tanto o Senhor, porque a murmuração toca no caráter de Deus. Murmuração é falta de confiança no atributo de Deus. Deus é fiel. Vamos aprender isso com Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, do 19 ao 23. Nós estamos ainda dentro da fidelidade de Deus. Olha só, Jeremias está passando por um momento de crise. Ele foi conhecido como um profeta chorão. O livro de Lamentações leva o nome porque é um livro de lamentos. Agora quando chega no capítulo 3, olha só, verso 19: Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Agora olha o 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. 22. Olha a chave virando, olha o cenário mudando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em tempos de crise, ou a gente entra para um quarto escuro da nossa alma e começa a questionar a fidelidade de Deus. Ou a gente tira o olho da crise, do problema, do mal, e olha para a misericórdia e a fidelidade de Deus. O que Jeremias está dizendo é: quando eu olhei para a minha aflição, para o meu pranto, para o meu veneno, continuamente a minha alma se abatia dentro de mim. Mas quando eu parei para contemplar a Deus, quando eu parei para meditar em Deus, eu vi: Deus é misericordioso, Deus é fiel, e a minha alma se renovou dentro de mim. Aleluia. A fidelidade da prática, irmãos, entenda. Eu gastei todo esse tempo para chegar aqui para dizer isso para você. Deus é digno da sua confiança, ainda que você não entenda. Deus é digno da sua confiança, ainda que você não tenha todas as respostas. Deus é digno da sua confiança. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Cada manhã, a fidelidade de Deus. Eu deixei uma pergunta sem resposta: onde está a fidelidade de Deus? Ela está sendo renovada sobre a sua vida toda vez que você abre os olhos pela manhã. Deus é fiel. E talvez você fale assim: pastor, eu não mereço a fidelidade de Deus. Eu também não. É graça, é o caráter dele. A fidelidade dele não tem nada a ver comigo, com você. Tem tudo a ver com ele.
tem tudo a ver com quem Ele é. Chorabatarabacatarabas. Choraceterecatarabas. Deixa eu parar de pregar um pouquinho, porque tem alguém que está sendo tomado pela roxotarabacatarabas. Depois eu prego. Eu estou sentindo no meu espírito que Deus está renovando alguém na fidelidade de Deus. Eu estou sentindo uma impressão no meu espírito que tem pessoas que estão mergulhando agora. Eu estou sentindo no meu espírito que tem pessoas que estão tirando o olho da crise, o olho do problema, o olho da falta de dinheiro, o olho da enfermidade. Estão colocando os olhos na contemplação de Deus. E quando você faz isso, você é tomado pela misericórdia, pela fidelidade e é renovado. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado agora pelo conhecimento acerca de Deus. A sua esperança, não baseado em mim, não baseado nessa pregação, mas baseado no caráter de Deus, na imutabilidade de Deus, dentro da sua fidelidade. Onde você está agora? Seja na sua casa ou num quarto de hospital. Tira tomada agora, tira tomada agora. Tira tomada agora. Tira tomada agora. Permita que o Espírito Santo encha o seu ambiente. Permita que o Pai renove no teu coração. Ele é fiel. Tem pessoas que talvez você venha vivendo até aqui com questionamentos. E esses questionamentos não é sobre a igreja. Esse questionamento não é sobre pastor, sobre pregação. Esse questionamento é sobre o caráter de Deus. E Deus me faz boca dele usando a Bíblia para dizer para você: não questione o caráter de Deus. Deus é digno da sua fidelidade, da sua confiança. Deus é digno. Quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, nós olhamos para a redenção. Eu falei criação, revelação, redenção. O nosso resgate, a nossa vida em Jesus Cristo está intimamente ligada à fidelidade. Quando Jesus foi entregar o cálice da ceia, quando Jesus foi entregar o cálice da ceia que simbolizava o seu sangue, quando ele foi entregar o pão que simbolizava o seu corpo, Jesus falou algo. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Cálice de uma nova aliança. Perceba que nós temos algumas alianças na Bíblia. Eu vou falar de uma só no Antigo Testamento como exemplo. Após o dilúvio, Deus colocou o arco-íris como símbolo de uma aliança entre os céus e a terra, e falou: nunca mais destruirei a terra, sempre haverá chuva e sempre haverá estações. Deus faz uma promessa baseada em uma aliança. Deus faz uma promessa e estabelece uma aliança. Deus faz uma promessa e coloca uma aliança. Agora Jesus é o selo da aliança entre Deus e o homem por meio da cruz do Calvário. Porque a redenção, o resgate, a cruz do Calvário, quando nós olhamos para aquela cruz, entre tantas mensagens que ela pode dizer para nós, uma delas, talvez gritando a plenos pulmões, é: fidelidade de Deus em seu compromisso de resgatar um homem por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário,
Deus está cumprindo os termos da aliança. Deus está pagando com o sangue de Jesus os termos da aliança, do resgate da sua propriedade. Porque a redenção está intimamente ligada à fidelidade de Deus em Jesus. E quando eu penso nisso, meu coração vai lá no Getsemane. Porque pelos olhos da fé, eu fico imaginando Jesus naquele jardim, orando e orando e orando e orando e orando, o seu suor já como gotas de sangue. Então ele começa a dizer: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras? Senhor, Pai, a minha carne percebe que é tão difícil. Se tiver um outro jeito, se tiver uma outra forma. Agora, se a cruz for a sua vontade, eu abro mão da minha vontade para fazer a sua vontade. Porque Jesus foi fiel à aliança estabelecida pelo Pai. Fiel. Abra sua Bíblia, 1 de João. Deixa eu fundamentar isso. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Olha que tremendo isso, irmãos. Olha que tremendo isso. Esse texto é muito conhecido, mas se você não conhecer esse versículo, por favor, pega alguma coisa aí, marca esse texto, marca esse versículo. Se você estiver com o seu celular, coloque aí no seu bloco de nota, grifa aí de alguma forma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Todo pecado fala de uma infidelidade para com Deus, porque todo pecado é uma transgressão moral contra o Senhor. Mas aqui o João está dizendo por causa da redenção em Jesus. Porque a redenção, a nossa compra, o nosso resgate, a nossa volta para Deus, está tão ligada à fidelidade de Deus, que Ele está dizendo assim: se você foi infiel, mas se arrependeu e veio para mim e confessou o seu pecado para mim, eu que não posso mudar, eu que a minha fidelidade não está baseada em quem você é, nos seus erros ou no seu acerto, está baseada em mim, no meu caráter. Eu sou fiel para perdoar. E não só perdoar, mas purificar. Porque uma coisa é perdoar, a outra é perdoar e purificar. Na redenção, perceba que Deus não só nos perdoou, mas Ele nos purificou. Se cair, por exemplo, uma coisa aqui nessa mesa, algo vermelho aqui, eu posso perdoar, mas não só perdoar, mas eu posso lavar, de modo que alguém quando chegar para mim de novo fala assim: pastor, desculpa, aquele dia eu derramei algo vermelho aqui. Eu falo assim: cadê? Não tem mais, eu não consigo ver mais. Por quê? Porque eu não só perdoei, não levei em conta o acidente, mas eu também lavei de modo que ficou como deveria ser. Então, por causa da fidelidade de Deus, alguém um dia me perguntou assim: pastor, como eu posso ter certeza que Deus me perdoou? A fidelidade de Deus te garante o perdão. O perdão de Deus não está baseado em mim. Se você ler o versículo anterior, não é o que eu queria pregar, mas se você ler o versículo anterior está dizendo: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos, nós vamos acessar a fidelidade dele, porque redenção, santidade, santificação está ligado à fidelidade de Deus e não na minha. Aleluia! Redenção, 2 Tessalonicenses 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3. O contexto aqui é a pregação do Evangelho, tá, irmãos? Eu só vou ganhar tempo, não vou ler todo o contexto. Mas depois você lê de 1 ao 5. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Guardará do maligno. O Senhor é fiel, e porque Ele é fiel, Ele te confirma. Ele te confirma, e não só te confirma, mas te guarda do maligno, porque a redenção, a fidelidade de Deus está ligada à redenção. E por último, eu falei de criação, revelação, adoração e agora manifestação da fidelidade. Fidelidade de Deus. Abra aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Nós podemos, apesar de essencialmente infiéis, podemos manifestar a fidelidade baseada em Jesus. Podemos viver a vida, como nós falamos, cristão, pequeno Cristo na terra, ou alguém que tem a natureza de Cristo, ou imitador de Cristo, ou discípulo de Cristo. Ambos falam de imitação, imitar a Deus. Pela manhã nós lemos aqui Efésios capítulo 5, versículo 1, que diz: sede imitadores de Deus. Mas nós não podemos imitar a Deus nos atributos incomunicáveis, por exemplo, onipresença, onisciência, onipotência. Por exemplo, não vamos poder criar outro mundo, não podemos criar alguém, não temos esse poder. Mas fidelidade está na lista dos atributos que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis, ou seja, Deus comunicou a nós. Alguém sem Cristo teria muita dificuldade de ser fiel. Agora, nós podemos em Cristo exercer fidelidade. Mais uma vez, não uma fidelidade nossa por nós mesmos, mas uma fidelidade como fruto do Espírito. Fruto é resultado. Fruto é resultado de uma árvore. Fruto é resultado da essência. A raiz determina o fruto, não o fruto determina a raiz. Ou seja, Cristo em nós, o fiel em nós. Permita que a gente entregue como manifestação uma fidelidade que não é nossa, mas que é a dele sendo operada em nós. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu não vou nem ler o resto, é até o 23. Fidelidade. A fidelidade é um atributo de Deus, chamado atributo comunicável. Deus comunicou conosco. Queria chamar aqui os músicos me ajudarem aqui, por favor. Deus é fiel o tempo todo. Deus é fiel em tudo. Deus é fiel, fiel em tudo, o tempo todo. Grave isso. O seu Deus é fiel, fiel em tudo, o tempo todo. O Criador fiel,
O Deus se revela por meio das Escrituras como um Deus fiel. A nossa resposta é prostrar e adorar. Senhor, obrigado pela sua fidelidade. Redenção é entender, eu só posso estar aqui, eu só posso ser salvo pela fidelidade dEle, porque Ele prometeu e cumpriu, porque Ele me amou, porque Ele perdoou meus pecados pela fidelidade. Em último lugar, nós então manifestamos por meio dos frutos do Espírito a fidelidade de Deus. Irmãos, nós precisamos imitar a Deus em sua fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. É tão terrível, irmãos, quando a gente vê um cristão infiel, infiel à sua família, infiel à sua igreja, infiel à sua esposa, ao seu cônjuge, ao seu marido. A infidelidade, irmãos, é terrível no nosso meio, porque Deus nos chamou para manifestar a fidelidade dEle, fruto do Espírito. Alguém que não anda em fidelidade de Deus como fruto do Espírito, e o evangelho nessa pessoa pode ser no mínimo questionável. No mínimo questionável, alguém que o tempo todo não consegue manifestar fidelidade. Não estou dizendo agora sobre acidentes, sobre fatos isolados, mas alguém que o tempo todo é só engano, é só infidelidade, é só mentira, essa pessoa, no mínimo, é questionável se o fiel habita nela ou não. Fidelidade. Você no teu casamento, um dia você olhou para teu esposo, um dia você olhou para o teu marido no altar, com Deus como testemunha. Deus como testemunha. Malaquias diz isso, Deus como testemunha da aliança. E você fez uma aliança no altar. Uma aliança. E você diz ser fiel até o fim. E sabe qual é o fruto do Espírito? Cumpra a tua aliança. Mais do que manifestar dons, orar em línguas, pular, entregar profecia, cantar, mais do que qualquer coisa, o cristão recebeu um convite de uma manifestação de uma vida em fidelidade. Fidelidade. Fidelidade está acima de prazer. Alguém fala assim: pastor, eu quero ser feliz. Não, você não precisa ser feliz, você precisa ser fiel. Volta para tua casa, volta para o teu esposo, volta para tua esposa, volta para os teus filhos. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Volta. Manifesta o caráter de Deus. Manifesta o caráter de Deus. Fidelidade. Deus é fiel em tudo que faz, o tempo todo. Criação, adoração, revelação, redenção, manifestação. Adore o Senhor pela fidelidade dele. Adore Ele. Comigo, eu sei que estás comigo.
mergulha na fidelidade de Deus. Repito, a palavra fidelidade do hebraico, amã, ou do grego pistos, ambas dizem um Deus que sustenta de tal modo que é digno da sua confiança. A ideia de um pai que segura um filho, ou de uma mãe que segura um filho, também poderia ser. Lembra que o Evangelho disse que nós precisaríamos ser como criança. Se você chega para uma criança que está numa altura determinada e fala pula, ela pula no colo do pai, o pai a sustenta, o pai segura. Mas aquela criança está acreditando piamente que o pai tem poder de segurá-la. Em momento algum aquela criança acha que vai cair ao chão, que vai machucar. O pai segura você nessa noite. O pai sustenta você nessa noite. Talvez você está me ouvindo aqui agora e você já foi tão machucado, tão machucado. A infidelidade de pessoas consumiu tanto você. Talvez até o seu pai físico, humano, a paternidade física, até a sua mãe te magoou, te feriu, o seu cônjuge te feriu. Mas a fidelidade de Deus, de geração em geração, a fidelidade de Deus dura para sempre, ela não tem fim. Deus sempre é fiel com você, o tempo todo. Todo o tempo. Se lance no colo dele. Se lance no colo dele. Se lance no colo do seu pai. O pai fiel. O pai que está com você. O pai que a fidelidade dele se renova toda manhã. O pai. Talvez alguém diga, pastor, eu estou vivendo um momento da minha vida tão complicado. A Bíblia compara Deus com nossos pais, quando diz que nossos pais precisavam nos corrigir para um proveito. Se você sente que você está sendo corrigido por Deus, se alegre, porque a correção de Deus também tem a ver com a fidelidade de Deus. O pai corrige o filho que ama. Deus é fiel com um propósito, Ele quer amadurecer você, Ele quer levar você a lugares altos. E por isso Ele permite algumas coisas na sua vida, mas nunca duvide da fidelidade do seu Deus. Ele é fiel. Eu quero fazer a última oração. Eu queria que você colocasse a mão na altura do teu peito. Nós vamos fechar os olhos. Eu quero me identificar com você nessa noite. Todas as pessoas que estão conosco vão orar em seus lares, identificando com você também. Nós vamos repetir essa oração dele assim. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas mediante a sua fidelidade, eu reconheço que o Senhor me salvou. Por isso, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu creio, Senhor, na sua fidelidade, que o Senhor prometeu, pela sua palavra, de me receber de volta, em nome de Jesus. Se você orou pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida, recebendo Ele como seu Salvador, ou você que orou, você estava afastado do Evangelho, você pode até dizer: Senhor, eu fui infiel, eu saí da igreja, saí do Evangelho. Escute, calma, escute. A fidelidade de Deus permite que você volte. Se você recebeu a Jesus como seu Salvador agora, ou se você reconciliou com um pai, quero pedir para você um favor. Vai aparecer na sua tela aí um telefone. Ligue para nós, envie um WhatsApp para nós. Eu não sei em qual plataforma você está agora, seja no YouTube ou no Facebook, mas independente de onde você esteja, envie uma mensagem para nós. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos entrar em contato com você, queremos te ajudar de alguma forma, no nome de Jesus. Que a fidelidade do Senhor
seja renovada em nossa vida. Um tempo de crise, um tempo de caos, um tempo de medo, mas a fidelidade de Deus foi renovada no meu e no seu coração, para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos terminar. Você está aí na sua casa. Graças a Deus por isso. Que bênção. Que bênção. Seja inundado pela fidelidade do seu Deus. Seu Deus é fiel. Amém, meus irmãos. Só queria falar. Amanhã e depois, segunda e terça, amanhã e depois, nós não abriremos a igreja. Nós toda a vida teve aqui atendimento na igreja, mas segunda e terça nós não teremos atendimento aqui na igreja, não teremos, a igreja não vai ficar aberta, entenda bem. Mas se você precisar de atendimento pastoral, você vai mandar um WhatsApp para mim, ou vai ligar para mim, ou vai ligar para a pastora Tula, ou vai ligar para o pastor Dani, e a gente vai então deslocar para cá para atender você. Se você tiver alguma urgência, perceba bem, ovelha, se você tiver alguma urgência, emergência, alguma necessidade mesmo, nós vamos então estar de plantão em casa. Se a gente puder te receber por telefone, nós vamos te atender pelo telefone. Se não puder atender pelo telefone, tem que ser pessoalmente. Então nós vamos deslocar até a igreja com máscara, álcool em gel e etc. E nós vamos atender você aqui, mas se for urgência e emergência, estamos à disposição. Mas para diminuir também a rotatividade de pessoas aqui na igreja durante a semana, como sempre vem, nós vamos segunda e terça, quarta-feira, a não ser que tenha outro decreto, nós vamos voltar a abrir a igreja quarta-feira, às 8h30, amém? Mas segunda e terça nós manteremos o prédio da igreja fechado, estaremos de plantão em casa, para o que você precisar, nós vamos atender você. Tendo as suas mãos onde você está, que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, que a fidelidade de Deus seja renovada ao teu favor, sobre a sua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Um abraço, boa semana, em nome de Jesus. Até mais.